Gente, vamos estar orando para o Rodrigo agora, que vai estar trazendo a palavra para a gente. Amém? Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer pela vida, Senhor, do Rodrigo, por Senhor ter trazido ele até aqui. Que o Senhor possa, Senhor Deus, em nome de Jesus, estar usando a boca dele, Senhor Deus, e trazendo a Tua palavra aos nossos corações. Que possamos, Senhor Deus, estar atentos, que possamos estar realmente ligados a tudo que o Senhor tem a falar conosco. Abençoa a vida do Rodrigo, a sua família, todo o projeto ali em Quiterianópolis, e que o Senhor possa, Senhor Deus, ser exaltado nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meu nome é Rodrigo. Gente, eu não sou pregador, certo? A gente vai tentar meditar um pouco hoje. Vamos orar um pouquinho? Pode ser? Senhor, Paizinho, Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua graça, obrigado pela Tua bondade, obrigado pela Tua misericórdia que se renovou esta manhã, Pai. Paizinho, te pedimos em nome de Jesus agora, Senhor, esteja à vontade em nosso meio. Espírito Santo, que o Senhor possa vir agora, som do nosso coração, Senhor. Leve embora, Deus, toda ansiedade, toda vaidade. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade, Senhor, para nos exortar, para nos consolar, para nos edificar. Em nome de Jesus, Paizinho, que não seja palavras humanas, mas que o Senhor encontre liberdade e tenha liberdade em nosso meio para falar aos nossos corações a respeito de Ti, da Tua palavra e do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? A Mel tinha pedido para mim vir hoje compartilhar, né? Que o dia da igreja perseguida. Eu nem sabia disso. E eu confesso que eu nem queria vir, enfim, mas que fui obrigado. A viagem é longa. Mas amém. Gente, falar da igreja perseguida, da igreja. E aí eu queria trazer que a gente refletisse no seguinte. Às vezes a gente fala assim, vamos orar pela igreja perseguida. E aí parece que é outra igreja, né? É outro corpo. E aí eu queria trazer essa reflexão no sentido assim, poxa, o que é realmente igreja? E não tem como. E a gente sabe que igreja somos nós, é o corpo de Cristo. Então não tem como falar da igreja sem falar do cabeça. Então, para entender, a igreja é o corpo de Cristo. Então, para mim entender o movimento da igreja, o movimento do corpo, eu preciso entender o cabeça. O corpo não se movimenta sem o cabeça. Então, preciso entender a identidade do cabeça, o propósito do cabeça, o propósito de todas as coisas, para me poder entender o movimento da igreja. Para me saber realmente o que está acontecendo. Amém? Até aí, tudo bem? Então, vamos abrir em Mateus. Mateus 16, 13. Não achou? Mateus 3, é conhecido o texto, diz assim. Mateus 16, 13. Indo Jesus para o lado de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Gente, como eu falei, eu não sou pregador, então também não sou muito eloquente. Então, se tiver algum erro de português aí, vocês me perdoam, amém? Mas eu tenho certeza, o bom de falar do evangelho é isso, né? Porque eu tenho certeza também que não vai ser o meu fraco português que vai tirar a beleza, muito menos diminuir o poder do evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Amém?
Então há um mutu, né? E a galera pergunta e Jesus chega, olha, vem cá, essa multidão toda, quem eles dizem que eu sou? Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu é Elias. E aí depois Jesus pergunta para os discípulos, os que estavam próximos a ele, diz, e vocês, quem dizem que eu sou? E aí ele diz, Pedro, levanta, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus em seguida olha para ele e diz assim, verdade, e não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o Espírito do meu Pai. E eu te digo também que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quando ele fala essa pedra, ele não está falando mais de Pedro, mas ele está falando dessa verdade, dessa revelação. Revelação de que ele era o Cristo. Sobre essa verdade, que eu sou o Cristo, a minha igreja será edificada. Sobre a verdade, a revelação dada por Deus, de que eu sou o Cristo, a minha igreja seremos edificados. Então, primeira coisa, quando a gente fala Cristo, não é simplesmente, né, o escolhido de Deus. A gente às vezes, sobre o Cristo, mas é muito mais. O significado do Cristo aqui, para esse povo, representava o escolhido de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o escolhido de Deus que viria para perdoar pecado. Então existe uma gama de verdades em cima dessa palavra Cristo, que falava a respeito de Jesus. Era um homem que era escolhido por Deus, era o que viria para perdoar os pecados da humanidade. Era um homem que logo em seguida ele vai dizer... no 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então isso aqui era uma verdade do Cristo. Então a igreja do Senhor Jesus, ela foi edificada por essa revelação do Cristo, que era necessário padecer, que era necessário morrer para perdoar a multidão de pecados. Então, em cima disso, que a igreja do Jesus Cristo de Nazaré foi edificada. Amém? E sobre essa verdade, deixa eu falar. Em Cristo não existe mais a questão do meu ministério, do meu chamado. O Evangelho de Jesus não existe? Não, meu ministério, o meu chamado, o meu sonho. Não. Existe um corpo. E esse corpo, sim, ele tem um chamado, ele tem um ministério, a saber, a noiva do Cordeiro. Então, o corpo de Cristo é que tem um chamado, é que tem um ministério. Amém? E eu e você fazemos parte desse corpo. Jesus morreu numa cruz, não foi para realizar os meus sonhos, mas Jesus morreu numa cruz para preparar um corpo, um povo exclusivo para Ele. Então Jesus morreu numa cruz para pegar eu e você do lamaçal e fazer um corpo dele, a igreja, a noiva, santa, imaculada, sem mancha. Então esse foi o propósito. É por isso que o tempo todo ele vai dizer, é necessário que vocês amem uns aos outros. Aquele que não ama o seu próximo, o amor de Deus não está nele. Quando ele vai falar da ceia, se você não discernir o corpo, isso não é a ceia do Senhor que vocês comemoram. Então a igreja de Cristo é um corpo. É um corpo que foi edificado sobre essa verdade do que o Cristo era necessário padecer. E Cristo era, vamos dizer assim, o maior milagre, né? Não foi a questão de curar paralítico. Não foi a questão de curar enfermos, expulsar demônios. Ele deixa muito claro isso. Mas o maior milagre do Cristo, a maior missão do Cristo, foi morrer para perdoar o pecador. É tanto que chega uma hora que Natanael está sentado, ele não creu, né, que ele era o Cristo, e depois ele diz assim, olha, eu te vi quando ele estava sentado lá embaixo da figueira, antes do menino te chamar. E aí Natanael, é verdade, tu és. Aí ele, tu acha que tu crê em mim só por causa disso, cara? Pois em verdade eu te digo que tu vai ver coisas muito maiores. É a mesma questão de Nicodemos. Nicodemos chega para ele de noite e diz assim, Senhor, nós sabemos que tu és vindo de Deus, porque não tem quem faça isso se o cabo não vier de Deus. Aí Jesus vai olhar para ele, por causa disso, pois em verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo, não verá, não é nem entrar, é não verá o reino dos céus. Porque toda vida que a gente olha para a manifestação de poder, glória, aleluia, e aquela coisa toda, a gente, Deus esteve aqui. Mas o principal triunfo, a principal presença do reino de Deus é quando o pecador se arrepende dos seus pecados. É quando o homem olha para si e se arrepende dos seus pecados.
É por isso que tem uma hora que a autoridade de Jesus, a identidade de Jesus, ela é questionada e ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, não só de perdoar pecados, mas também de dar cura. Então o maior triunfo de Cristo é a questão de perdoar o pecado. Por agora fazer parte de um corpo. Deixa eu te falar, se a gente não discerne o corpo, se a gente não se preocupa com o corpo, se a nossa vida, trabalho, profissão, ela é em cima de qualquer outra coisa que não é o Cristo revelado, o Cristo que tira o pecado do mundo, o Cristo que escolheu uma igreja e deu uma missão para a igreja. Eu e você, nós não somos a igreja de Cristo. Você pode ser a igreja de Cristo Salinas, a apostólica romana, mas não a igreja do Jesus Cristo de Nazaré. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela foi edificada em cima de uma verdade do Cristo. Um Cristo que agora tem um corpo. Um Cristo que deu a sua vida por amor a muitos. E que Ele nos chamou para isso. Para ir amar uns aos outros. Amém? Então, cuidado. Porque se a nossa vida não está em cima dessa verdade, do Cristo, do Deus vivo que se doou por nós, a gente talvez não seja a igreja dele. Se a nossa vida não é construída em cima disso, se quando você vai escolher a sua profissão, seu trabalho, não for em cima do Cristo revelado, aquele que deu a vida. Eu tenho vida hoje por causa desse cara. Eu entendi que eu tenho uma família que tem, mas para eu ter, ele precisou morrer e me deu vida. Você não é a igreja do Cristo, de Jesus Cristo de Nazaré. Qualquer outra igreja aí, mas a que não se compadece do pobre, da viúva, do necessitado, não é a igreja do Jesus Cristo de Nazaré. Porque foi Ele que falou sobre essa verdade, de que eu sou o Cristo. Eu edificarei a minha igreja. Não de profetas, não de blá blá blá, mas sobre a igreja dele. E aí, para a gente entender o movimento dele, vamos lá para Isaías 53, que todo mundo conhece, hein? A partir do 1, amém? Diz assim: quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhando-o, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo ao opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa das transgressões do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe e sepultaram como os perversos. Mas com o rico esteve na sua sepultura, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Eu quero que vocês guardem esse 11 aqui. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso lhe darei muitos como sua parte, e com um poderoso repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma da morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si os pecados de muito, e pelas transgressores intercedeu. A gente, na nossa cultura da sociedade, né, a gente o tempo todo tem que dar resultado.
a gente foca em resultado. E a gente olha de repente para as pessoas e diz assim, isso é sem futuro. Família é pobre, o cara não trabalha, não tem lá o estudo todo, não tem uma faculdade, isso é sem futuro. E a gente usa os nossos resultados para evidenciar ou para confirmar ainda mais a nossa identidade. Não, eu sou o Rodrigo, sou arquiteto, eu faço isso. Não, eu sou missionário lá do sertão. Eu sou o Rodrigo, missionário lá do sertão. Não, eu sou o Pelé, o cara que fez os 1000 gols. Não, eu sou fulano, eu sou da igreja tal, que faz o projeto lá mais sertão lá e tal, aquela coisa. O tempo todo a gente está querendo pegar os resultados para confirmar, evidenciar ainda mais, de uma certa maneira, a nossa identidade, quem nós somos, o que fazemos. E aí a gente pega muitas vezes isso e traz para dentro do corpo. E aí, qual é o problema disso, Rodrigo? É porque quando a gente às vezes olha para resultado, a gente vai se achar merecedor. Não, mas eu esperei no Senhor e está aqui, eu ganhei. Não, mas eu dizimei, eu fui fiel e agora o Senhor me deu isso. Não, porque eu persisti, eu perseverei e agora eu tenho isso. E aí nós esquecemos que nós não somos chamados para dar resultado. Na verdade, nós somos o resultado do penoso trabalho da ovelha muda que disse estar consumado. Nós somos o resultado do Deus que se fez carne e morreu por nós. Nós fazemos o que fazemos não é porque nós somos bonzinhos, mas é porque um dia a ovelha muda resolveu se entregar por nós. O Deus vivo resolveu dar vida a nós. Vamos dar sopa todos os domingos, não é porque nós somos bonzinhos, os caras são coitadinhos, não. Mas isso é fruto da ovelha muda, do sacrifício da ovelha muda, cara. Tudo que nós movemos, tudo que somos, é resultado dele. Nós somos chamados para evidenciar, para levar para o resultado da cruz. A igreja do Senhor Jesus, ele vai falar, ide por todo mundo, fazer discípulos, sejam minhas testemunhas. Nós somos chamados para ir ao mundo e apontar para a cruz. Olham, vejam, conheçam o Deus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, dando perdão aos homens, libertando o oprimido, libertando o cativeiro. Igreja é isso. Nós somos chamados para falar da ovelha muda e da continuidade. Não é mérito nosso, mas nós somos o resultado do penoso trabalho da ovelha muda. Se a gente não entender isso, se isso não for uma verdade, será que nós somos mesmo a igreja dele? Porque ele diz que é sobre essa verdade que a igreja vai ser edificada. Se nos movemos, se cantamos, se passamos necessidade, o apóstolo Paulo ele vai fazer isso, se padecemos, é tudo por causa da ovelha muda, é por causa do amor desse evangelho. Nós somos chamados para falar desse amor. E aí Jesus, ele olha para a sua igreja, com seus discípulos, e diz assim, olha, agora assim como, lá em João ele vai dizer, 17, assim como o Pai me enviou, eu também agora vos envio. Ide por todo mundo. Falar desse amor. Como? Amando uns aos outros. A gente é ensinado que, como sempre, né, a gente tem que dar resultado. Então eu tenho que ter a maior igreja, eu tenho que ter meu pequeno grupo, tem que crescer. E eu tenho que converter, eu tenho que ganhar almas para Jesus. E a pessoa tem que quer enfiar o evangelho fim na força. E aí Jesus tem um momento que ele, quando ele manda seus discípulos, né? E aí ele começa a alertar, não leve isso, leve só isso. E aí, em um determinado momento, não é que ele vai dizer assim, se não me engano, em Mateus 10, aí ele vai dizer assim, não é o discípulo maior que o mestre. Basta o mestre ser como seu discípulo. Então a gente tem que olhar de novo aqui para o mestre. Vamos olhar para o mestre. Jesus ele está dizendo, cara, vocês não precisam ter 12 discípulos. Não é fazer, mas vocês precisam ser cheios de graça e misericórdia para amar e perdoar os Judas quando aparecerem, os Pedros. Você não precisa multiplicar 5 pães e 2 peixes, mas vocês precisam ser cheios de compaixão para na hora que precisar abrir mão deles, correndo o risco de você ficar sem nada. Então não é fazer, mas é ser. E aí Jesus ele continua lá dizendo, ele diz assim, ora, cuidado, se chamaram de Beelzebul, dono da casa, quanto mais os empregados. Mas não temam,
dizer para mim e para você: olha, você não precisa ser bem sucedido na vida, vitorioso, porque olha para o mestre não tem onde cair, não tem onde reclinar a cabeça. Mas uma coisa eu peço: amem uns aos outros. Estejam dispostos a dar a vida de vocês. Não há maior amor do que esse, aquele que dá a sua vida em prol de muitos. Ah, Rodrigo, eu não creio nisso aí não. Amém. Só reflita se você realmente é a igreja, a do Cristo. Porque a gente constrói a nossa vida em cima de uma monte de coisa. De tantos Cristos que levantam aqui: Cristo que cura, Cristo que liberta, Cristo que traz o marido melhor, Cristo que traz a prosperidade, que dá a casa nova, que dá o carro novo, mas ninguém apresenta o Cristo que realmente que tira o pecado do homem, que perdoa o pecado. Esse é o Cristo, esse é o Jesus Cristo de Nazaré. Não é o da prosperidade, não é o da cura simplesmente. Ele faz isso porque ele é galardoador, amém. Mas volta de novo para o corpo. O maior milagre de Jesus foi a cruz do Calvário. Porque ali ele perdoou o pecador. Ali houve perdão para mim e para você. E hoje nós podemos nos tornar filhos de Deus. Amém? Então é sobre essa verdade que está a igreja. É esse o resultado. Porque às vezes a gente: não, mas eu mereço, porque eu sou isso, eu mereço, mas eu esperei, eu dizimei, eu fui ofertante, eu ajudei, e aí Deus me abençoou, não sei o quê. Cara, Deus abençoou você graças ao sacrifício da ovelha muda. Se hoje nós somos pessoas melhores, é graças ao sacrifício da ovelha muda. Se hoje a galera do sertão tem a oportunidade de ouvir o Evangelho, é graças ao sacrifício da ovelha muda. Não é porque nós somos bonzinhos, não é por causa da igreja de Cristo Salinas, não é por causa de uma placa da igreja, mas é por causa do sacrifício da ovelha muda. No dia que a gente deixar de olhar para a cruz, no dia que a gente deixar de olhar para o sacrifício da ovelha muda, nós deixamos de ser igreja. Porque é isso que edifica. Foi nisso que a igreja foi construída, em cima dessa verdade. Desse Cristo que precisou morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Qualquer outra coisa, não, a igreja é outra igreja, não é do Jesus Cristo de Nazaré. E aí, como Paulo, a gente parece menina, acredita em tudo e coisa. Não, eu já vi, né? Não, você escreve do jeito que você quer o seu esposo. Seja específico, porque Deus vai responder a sua oração. Você tem que ser específico, a altura, cabelo e tal. Coitadinho dos gordinhos, baixinhos, né? Não ficar solteiro, né? Que ninguém vai escrever isso, né? Ninguém vai. A mulher também, viu? Cor de menino, cara. E a gente acredita nisso. E o pior é que tem gente que acredita nisso. Cristo vai colocar a pessoa que vai te ajudar para você ser mais parecido com Ele. Cristo vai colocar pessoas, Ele cuida de nós, do corpo, e vai nos ajudar a sermos cada vez mais parecidos com Ele. Passamos o que passamos, não é porque precisamos, somos bonzinhos, não, mas é porque nós mesmos necessitamos. Eu me mudei em setembro para Quiterianópolis. É uma benção lá. E às vezes eu olho e digo assim: caraca, Deus, eu precisava estar aqui mesmo. É para me criar amarra. Mas faz sentido, e eu que preciso. Entende? É um corpo. Todas as coisas cooperam para o bem do que ama a Deus? Não, dos que amam a Deus. Então Deus, quando Ele olha para a sua igreja, Ele não vê só eu e você, mas Ele vê o corpo como um todo. Lá em Efésios Ele vai dizer que Ele deu dons aos homens. E Ele que deu, e Ele escolheu uns para profetas, evangelistas, mestres, doutores. E Ele vai dizer que o corpo cresce com a justa cooperação de cada parte, até que todos, não é só um, todos cheguem à plenitude e estatura perfeita de Cristo Jesus. Aleluia. Então a vontade do Cristo é preparar a sua igreja para ser santa como Ele foi santo. Para que isso fosse possível, foi necessário Ele morrer e deu a sua vida pela sua igreja. Só que nós somos ambiciosos demais. Somos egoístas demais. É muito eu. Mas eu mereço. Eu preciso. E aí a gente não consegue discernir o corpo. A gente não consegue discernir o corpo. A gente não consegue olhar para a pessoa. Não é porque ela é pobrezinha, coitadinha, não.
mas é porque um dia o Deus vivo se fez carne para dar vida a nós. Quando eu entendo o corpo, eu entendo o sacrifício da cruz do Calvário. Aliás, ao contrário, quando eu entendo o sacrifício da cruz do Calvário, eu consigo discernir o corpo. Porque o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas do que a luz. Então deixa eu te dizer, não é porque você mata uma pessoa, mas é porque na hora que você mata uma pessoa, você está dizendo que o sacrifício de Jesus por dar vida àquela pessoa foi em vão. O cara tinha que morrer mesmo. Quando passamos e vemos o necessitado, deixa esse estado aí. O sacrifício de Jesus por aquela pessoa foi em vão. Mas quando eu ensino, quando eu entendo a cruz, quando eu entendo o sacrifício, eu consigo enxergar o Deus que amou a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça. Então é nessa verdade que a igreja se move. Porque eu começo a olhar para as pessoas e eu vejo, caramba, você é fruto da ovelha muda. Caramba, nós somos fruto da ovelha muda. Deixa eu te falar uma verdade. E a gente olha para o necessitado, olhamos para o carente, e a gente consegue enxergar Jesus ali nele. Não pecado, não só a situação que ele se encontra, mas a gente consegue enxergar. A gente olha uns para os outros e começa a ver a cruz de Cristo. A gente começa a ver o penoso trabalho. O quanto nosso Jesus precisou sofrer para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E é por isso que a gente consegue, entender o corpo. Quando a gente for orar, não é que Deus vai levar a perseguição embora. Algum tempo atrás teve aquele só na reportagem, que degolaram não sei quantas pessoas. E aí, vamos fazer isso, não sei o quê, mas isso é uma afronta ao Evangelho e tal. E aí eu fui meditar um pouco, orando a Deus, e que afronta. Na verdade foi vitória. Nossos irmãos morreram seguindo os passos do Mestre. Sabe por que a igreja do Brasil hoje não é perseguida? Por misericórdia. Porque talvez eu e você não estamos preparados para ser levados ao matadouro como ovelha muda. Sabe por que eles precisam continuar morrendo? Mudo, Para quem sabe amanhã os filhos, netos conhecerem o Evangelho, conhecerem o Deus que tanto amou. Para que outros possam viver, eles precisam padecer. Paulo fala isso. Irmãos, não se entristeçam por causa das minhas perseguições, das minhas algemas. Antes se alegrem, porque é por causa de vocês. Vocês hoje são fruto das minhas algemas. Então perseverem, ame o corpo, brother. Somos frutos da ovelha muda. E é essa ovelha que nós falamos. A gente fala muito em entrar, em pregar. Tem uma hora que Jesus ele vai dizer assim, ele expulsa um demônio mudo, segue mudo, e aí há uma, não, ele faz isso por Beelzebul, não, ele faz isso, então, que Jesus tinha poder, sabia, a questão era a identidade, por que ele fazia isso, a discussão começa sobre isso, os fariseus querendo, não, ele faz isso aí porque é pelo chefe dos Beelzebus, e alguns cristãos, cara, será que esse cara não é o Cristo? Quem que pode fazer isso? O cara não foi de Deus? E aí os fariseus tentam encobrir ali essa verdade. Não, mas ele faz isso aí. E aí Jesus olha para eles e diz, raça de víbora, como pode sair boas coisas da vossa boca, se do coração de vocês mal? A árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá más frutos. Mas deixa eu te dizer, a árvore não é eu e você. A árvore é Jesus. Ele vai dizer que ele é a videira, nós somos os ramos. Então eu vou saber se nós realmente somos igreja, se estamos em Cristo, na videira verdadeira, se produzimos os frutos. E aí Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. E os frutos não são obra, para que ninguém se vanglorie. Mas o fruto vem a partir de um arrependimento, de um coração transformado, do entendimento de que Cristo é Cristo e que eu preciso perdoar meus irmãos. Por isso eu frutifico em amor, em domínio próprio, em alegria, mansidão, fidelidade. Esses são os frutos. E é com esses frutos que a igreja precisa alimentar o mundo. Não é com manifestação de poder, mas é com fruto. Se amares uns aos outros, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Imagina assim, eu tenho uma laranjeira na minha casa. E aí eu digo, cara, eu tenho uma laranjeira lá em casa que é boa. A bicha dá uma fruta boa.
Só que eu quero mostrar para vocês o quanto a minha laranja é boa. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer uma laranja para vocês experimentar. Então, quando frutificamos, nós revelamos ao mundo a natureza do nosso Jesus Cristo de Nazaré. Quando frutificamos, nós alimentamos o mundo e mostramos a ele a verdadeira natureza do Deus que tanto ama, do Deus vivo. É por isso que ele vai dizer que a igreja precisa frutificar. Vós já estáis limpos por ouvir essas palavras. Todo aquele que frutifica, o Pai poda para dar mais frutos ainda. Aquele que não dá fruto, o Pai arranca e tira. Porque ele não está discernindo o corpo, ele não está alimentando o corpo, ele não está alimentando a igreja de Jesus Cristo. Porque nós precisamos frutificar. Porque através dos nossos frutos, entenda, não é do nosso pregar, mas é dos frutos. A maneira como tratamos, os frutos do Espírito, a maneira como tratamos uns aos outros, a maneira com que nos movemos, a gente consegue olhar para as pessoas e tratar, e as pessoas vão poder enxergar a natureza do Deus vivo. As pessoas de alguma maneira vão experimentar a bondade e a misericórdia de Deus através das nossas vidas. Se os nossos dons e talentos, recursos, se eles não são como uma seta apontando para a cruz de Jesus, eu e você, nós somos a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Porque é isso que ele fala. Logo no texto ele vai dizer, quem não ajunta comigo, espalha. E ele está dando essa dura para os fariseus. Porque os fariseus, ele era o Cristo. Então era para os fariseus, doutores da lei, conhecedores da lei, de uma certa maneira apontar para ele a bondade, a justiça, a misericórdia. Aí ele vai dizer, quem não junta comigo, espalha. Ou a gente, no nosso viver, no nosso dia a dia, na nossa rotina, ou a gente somos pessoas que estão o tempo todo apontando para o Deus vivo, para o Deus que se entregou, ou tem alguma coisa de errado. Porque ou você aponta ou não aponta. O seu empregado vai olhar para você, aí ele é servo de Deus. Cara, é um homem de Deus na minha vida. Oh, Deus, obrigado por ter um patrão tão bom. Porque é isso. Ou a nossa vida, ela vai apontar as pessoas para o Deus bondoso, misericordioso, ou não vai apontar. Pelo contrário, só vai afastar as pessoas da cruz do Calvário. Está entendendo? Não? Amém. Ou a nossa vida, aquilo que temos, que somos, vai de uma certa maneira levar as pessoas ao nosso redor para Cristo, para o Deus que tanto amou, ou então a gente não vai. É isso que Jesus fala. Quem não junta comigo, espalha. É juntar. Ó, gente, está aqui o Cristo, o Deus vivo, o Deus que veio tirar pecado do mundo. Ou a gente faz isso com nossos dons, talentos, recursos que Ele tem nos dado, ou de alguma maneira a nossa vida só vai levar mais, deixar as pessoas cada vez mais distantes desse Deus. E era o que os fariseus faziam. Não, esse cara aqui não é o Cristo não, ele faz isso aí com o Beelzebul. Não, você nasceu foi para prosperar. Não, você nasceu foi para vencer. E o Cristo ficando lá. E a gente afasta as pessoas desse Deus vivo. Com a nossa arrogância, com a nossa soberba. Porque agora eu sou vitorioso. Porque agora eu sou o Filho do Deus vivo. E aí a gente acaba afastando a humanidade desse Deus que tanto amou. Amém? Então esse é a questão que eu vejo de igreja. Somos um corpo. Deus nos tirou, perdoou nossos pecados e nos colocou em um corpo para amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, cuidar uns dos outros, através dos nossos frutos. Isso alimentamos as pessoas, com isso nós alimentamos o mundo, mostramos ao mundo a verdadeira natureza do Jesus Cristo de Nazaré. Se não for com essa verdade, talvez a gente esteja correndo perigo de não estar sendo realmente a igreja edificada por Cristo Jesus. E a igreja, ela vai ser necessária sim, perseguida. Será que eu e você hoje estamos prontos para mandar nossos netos, nossos filhos para a Coreia do Norte? Não, mas aí são eles lá. Ah, tá bom, então eles não merecem, né? Somos um corpo. É necessário. A igreja do Senhor Jesus precisa aprender como Ele, a ser como ovelha muda levada ao matadouro.
Para quê? Para que outras pessoas possam enxergar o amor desse Deus vivo. Para hoje nós estarmos aqui, você entende que tantas outras pessoas precisam morrer? Para hoje eu e você, não é para você ter a sua casa própria, não é para você ter o melhor emprego, não, mas para a gente ser perdoado por Deus, para a gente ter a oportunidade de nos tornar filhos de Deus. Para isso acontecer, pessoas precisaram morrer. Que história da igreja. E para que amanhã pessoas também sejam perdoadas, para que amanhã pessoas também conheçam o verdadeiro Deus, pessoas vão precisar padecer. Seguindo o exemplo da ovelha muda, do primogênito de Deus. Porque isso faz parte, é o plano de Deus. Um morreu por todos para dar vida a todos. Agora os que vivem não vivem mais para si, mas vivem por aquele que nos deu vida. Foi em 1 Coríntios 4. Então isso faz parte. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, que veio para perdoar o homem, que veio para dar vida ao homem, perdoar a multidão de pecado. E é em cima dessa verdade que nós construímos nossa vida. Casamento, família, profissão. Não é porque isso, não, mas é por discernir o corpo. É tanto do corpo que ele vai dizer assim, que dons e talentos são para edificação do corpo. Dons e talentos é para edificação do corpo. Aí ele fala, procurai com zelo os melhores dons. Ah, todo mundo fala em língua. Caramba, ninguém entende o que ele está falando. Era tão bom se tivesse algum aqui intérprete. Vamos orar a Deus para ele abençoar alguém com dom da interpretação. É isso que a Bíblia está falando. Poxa, estamos precisando aqui, era tão bom para... Aí a gente viu isso lá em Terenópolis, né? Ah, pai, não é bom vocês chegarem, porque eu li e não entendia nada. Aí eu entendi assim, cara, é bom, vamos pedir a Deus. Né? Uma senhora, mãe do seu Tim, ela disse assim, gente, eu orei tanto a Deus para Deus mandar vocês. Porque a gente lê, mas assim, a gente não entende bem. E eu pedia tanto a Deus para mandar pessoas para ensinar para a gente. Ah, é fruto do Rodrigo? É fruto do penoso trabalho da ovelha muda. E hoje nós estamos lá, evidenciando que a nossa vida, ela seja como uma seta o tempo todo, mostrando o grande amor do Deus vivo. Olha, vá para o mundo e mostra a ele o quão grande amor Deus o amou. A gente lá tem uma comunidade chamada Furada, e a gente escuta cada coisa. Deixa eu contar essa para vocês. Tem um senhor lá que é um amigão nosso querido, que ele é o seu Cruz, é Manuel Cruz, a gente vai chamar ele de Cruz. E aí ele é bem moreninho, cabelo já tá mais branquinho. É um senhor, tem 50 anos, mas ele aparenta ser mais velho, sabe? Gordinho. Aí tem uns 4 dentinhos na boca. Aí só os caquinhos. Aí ele é gaiato, brincalhão. Aí eu tinha feito grupo, aí a gente tava dormindo, a gente dorme na casinha ao lado. Aí logo cedo eu escuto a voz dele. Eles acordam muito cedo, eu escuto a voz dele. Aí foi passando uma moça lá, Regilda é uma morena, forte, né? Baixa, forte, gorda. Aí ele ia fazendo um rolo de fumo, que ele fumou um pé duro. E aí eu escuto, só escutando. Aí eu sou curioso. Larga esse fumo, hein? Isso aí vai te matar. E a gente tinha falado um pouco sobre questão do corpo, de cuidado. E aí a Regilda, o que é que tem? Fumo não é meu? A vida não é minha? Aí o seu Cruz se zangou. Vai, nega do anticristo. Aí na hora o anticristo. Quem foi que falou para ele anticristo? Aí eu fiquei pensando nisso, anticristo é o Cruz. Ele fala, Rodrigo, o Cruz, que é o anticristo, Cruz. Aí ele começou a rir, não sei, não. Como é que tu tá ficando a mulher chamando de anticristo, Cruz? Aí, Rodrigo, é porque assim, a gente dá um conselho pro bem, mas não quer escutar. Aí a gente começou a conversar. Aí na semana seguinte, a gente tava sentado com um grupo, as cadeiras assim, né? E aí tem uma senhora lá, que é a dona Francisca, ela já é bem idosa, ela é cega. Aí eu tô aqui, ela fica assim de lado, só escutando, sabe? Com a mão assim. Aí a gente começou uma discussão falando sobre tradição e cultura, o verdadeiro evangelho. E aí teve um Dejane perguntou assim, Rodrigo, aqui quando a gente morre, falando sobre cultura e tradição, aqui quando a gente morre a gente coloca uma cruz, pra que é? Cara, cultura, tradição, tanto faz botar como não botar. Aí a dona Francisca,
É para espantar o fute. Ah, o fute, menino, que é isto? É um bicho velho, é o nego velho. É o nego velho. Aí o Cruz que tava do meu lado. Ah, Rodrigo, o nego velho que é o anticristo, hein? Aí ele pega a mania do chave, aí fica, sabe? Isso. Aí eu tô lá atrás, lá na frente. De se arrepender dos seus maus caminhos. Não só de receber água. Não é que vai chover e ninguém vai passar fome, não. Mas principalmente, porque um dia a ovelha muda se entregou. Elas têm a oportunidade de ouvir falar do Deus que tanto amou. Não só de palavras, mas agora de conhecer e de andar lado a lado. Na simplicidade deles. Semana Santa lá, gente, eles fazem bolo. Almoço, feijão, tal, e um bolo confeitado na mesa. Mas o que te acha? É sobremesa. Aí eu, por que esse bolo? Não, Semana Santa que a gente faz bolo. Mas por quê? Não, porque a avó, os antepassados, a gente tudo fazia bolo. E aí eu, mas sim, aí a gente conversando, e conversa vai, conversa vem, conversa com um, conversa com o outro. Aí teve uma senhora que disse assim, mas não disse que lá o pessoal de Jesus não fazia um negócio com massa na Semana Santa, fazia uns pão? A gente não sabe fazer pão, a gente faz bolo. Aí o bolozão confere. Aí vocês imaginam, almoço, feijão, e não mata bicho. Aí a gente conversou na Semana Santa, a gente tava lá, e aí, gente? Não pode matar bicho não, isso é um crime, homem, na Semana Santa. Ninguém pode, mas por quê? Não, por que não pode, homem? Jesus morreu, a gente não pode matar um bicho, é um pecado. Ninguém pode sangrar, não. Aí eu olhei pra ele e disse assim, matar bicho não pode, mas encher a cara pode, é? É mesmo, né, Rodrigo? Ah, são selvagens, Rodrigo, são selvagens. Você joga pra eles, são selvagens, Rodrigo, são selvagens. E o bom é que eles vão aprendendo e ao mesmo tempo vão exortando a gente, tá? O Cruz tinha se zangado com o homem lá por causa do AK. Aí o Cruz se acalma. Aí ele, rapaz, ó, expiação. É porque o Rodrigo disse que a gente não pode julgar ninguém. Mas isso é um selvagem, homem. Isso é um inseto, homem. Ele vem lá da lá perturbar a gente aqui, homem. Isso não tem jeito não, Rodrigo. Aí a gente ajuda, aí ele vai gastar todinho com cachaça. Então quer um prato de comida? Quer não, mas de cachaça eles querem. Mas você disse que a gente não pode julgar ninguém, a gente não pode julgar ninguém, e ele assim, até de conversa, sabe? Aí ele não quem pode julgar, aí foi lá, foi cá, aí ele ficou aquela murmurando. Aí eu sei que no final das contas, o Cruz perdoe o homem. Ele é seu amigo, Cruz, talvez ele esteja um momento estressado, aí ele ficou lá, ficou cá. Aí nisso a Priscila vai passando, aí a Priscila voltou lá na Maria, Dati. Aí o Dati é um senhor que está com problema de alcoolismo. A gente já pelejou para ajudar ele, mas ele ainda não quer. Aí ele vive bêbado. Aí quando ele tá bêbado, ele é aquele bêbado gaiato. Aí, mulherzota, como é que tá? O que é que diz, Rodrigote? Um cabrote desse tamanho tá fazendo o que aqui? Aí ele é um senhorzinho, cara. Aí quando a fé pensa, amor, tu vai lá? Não, minha filha, eu não vou não, porque dati é só pra me ter raiva. Aí eu falei na frente do Cruz. Você não pode ter raiva, hein? Perdoa, você disse que não pode jogar, pode no juro. Aí eu olhei pra ele. Aí é um cuidando, mas também a gente tem tido experiências bacanas, sabe? Graças ao sacrifício da ovelha muda. A gente pode viver isso. A gente pode ter esperança. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Né? Porque ele vive, nossos netos, filhos, não sei, netos, amanhã, talvez vão poder escutar, ouvir falar desse Deus que tanto amou o mundo que deu seu Filho. Embora que para isso seja necessário, pessoas vão ter que ser como ele, ser levado como ovelha muda ao matadouro. Amém? Então vamos se alegrar. Vamos orar sim, mas pedir a Deus que dê graça e misericórdia. Senhor, guarda nossos irmãos, dê graça e misericórdia. Que eles consigam cumprir aquilo que o Senhor chamou eles para cumprir. Que eles consigam realizar a boa obra que o Senhor tem preparado para eles, que Ele deu a vida dele por nós. Amém? Gente, eu estou só falando como é que está o tempo aí. Então a música agora. A Aninha está dizendo que ainda tem tempinho, né? Amém. Mais história?
tem sido. Hoje a gente faz assim, na terça a gente mora em Quiterianópolis, na cidade. Na terça a gente sobe para a comunidade do Cajueiro, dormimos lá, fazemos o grupo à noite. Na quarta a gente vai nas casas, compartilhar, ter um momento de discipulado, né? Pessoas, aconselhar casais. Aí quarta noite a gente já está indo lá para a Furada em São Jerônimo, a Júlio e José fica em São Jerônimo, que é outra comunidade. Dá em torno de 48 quilômetros do Cajueiro para lá. E aí na quinta a gente tem um grupo na sede, domingo a gente faz o nosso culto. Hoje na sexta a gente, sempre que dá, a gente está fazendo o nosso pequeno grupo lá. Mas amém, mas que a gente possa ter esse entendimento, sabe? Nós precisamos ter a revelação de Cristo Jesus. Precisamos ter essa revelação. Só com essa revelação a gente vai conseguir ser verdadeiramente igreja. Só com essa revelação do Cordeiro a gente vai poder realmente amar uns aos outros e entender o que é a igreja. E olhar um para o outro e entender o plano de Deus. E aí eu gostaria de ler, vou ler em Efésios. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada por vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer os mistérios, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, olha só isso aqui. Portanto, vos peço, não se preocupem com as minhas tribulações. E outra tradução vai dizer, não se desfaleçam com as minhas tribulações. Por vós, pois nisso está a vossa glória. Não se preocupe com o que a gente tem passado, porque isso é necessário para o bem do povo. Não se preocupem, que isso sirva de exemplo, para que amanhã a gente, quem sabe, possa ter ousadia e coragem para aprendermos a ser levado para o matadouro como ovelha muda. Para que outras pessoas possam compreender a grandeza, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Lá em João 17 ele vai dizer, Pai, que eles conheçam a salvação. E a salvação é essa, que conheçam a Ti, ó Deus, como o único Deus vivo, que perdoa o pecado. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Então nisso, quando amamos uns aos outros, o amor de Deus é revelado em nós. A maneira como tratamos, mesmo que dando a outra face, as pessoas conseguem enxergar a natureza do Deus vivo. Quando somos levados ao matadouro como ovelha muda. Deus não nos chamou, gente, para ser bem-sucedido, receber aplausos. Não é bem isso. Não estou dizendo que é proibido, mas não é bem isso. Porque às vezes nós somos a escória do mundo. Nós somos chamados para servir de espetáculo ao mundo. Porque nós somos os bestas que dá outra face. Nós somos os bestas que oram pelos que nos perseguem. Nós somos os lobos que amam o que nos mata, que perdoa o que está cravando escravo na gente. Esse é o chamado da igreja. Não foi para ficar no pau, mas não, o chamado da igreja do Jesus Cristo de Nazaré foi para ser chamado de loucos. Paulo fala isso lá. Nós somos a escória do mundo. Nós vivemos de espetáculo, tanto para o mundo como para os anjos. Para através talvez dessa loucura, nossos irmãos. Já parou para pensar? Os netos deles
eles negarem o nome de Jesus? Como é que aquela próxima geração que virá vai conhecer sobre esse Deus? Como é que aquela geração vai conhecer o Deus que tanto amou? Se eu e você não amarmos uns aos outros, como é que nossos netos vão crescer nessa sociedade maluca? Se a gente seguir o mesmo rumo do mundo, se a gente lutar pelos mesmos valores do mundo, como é que nossos filhos e netos vão conhecer o amor do Deus que tanto nos amou? Como? Se cada um lutar contra a sua própria vontade, o seu próprio desejo carnal, como é que a geração que virá, como é que vai haver esperança para o amanhã? A esperança do amanhã é graças à igreja de Jesus Cristo hoje, que é formada hoje por causa do sacrifício dele hoje. Porque um dia ele deu a vida pela sua igreja, e hoje pela sua igreja, amanhã há esperança para o mundo. Amém? Amém. Perdido
falando de vocês, e seus sonhos apocalípticos, e seus pecados espetaculares. Vocês estão despertando o Oriente Médio. Em sua guerra santa, chegaram à Terra Santa. Venham, filhos de Abraão, venham! O povo da cruz se reúne, em seus porões uma mensagem. O amor vem até vocês como uma brisa sobre o Pacífico, das montanhas do Monte das Oliveiras para o deserto do Jordão, dos cedros do Líbano para as entradas de seda do Oriente. Um exército se aproxima, sem tanques ou soldados. Mas um exército de mártires fiéis, trazendo uma mensagem de vida. O povo da cruz veio para morrer em seus portões. Se vocês não ouvirem nossas palavras, então nós lhe mostraremos com as nossas vidas esvaídas, por cada garganta que vocês cortaram, por cada mulher que vocês estupraram, por cada homem que vocês queimaram vivo, por cada criança que vocês transformaram em pó. Há sangue em suas mãos. Mas venham, irmãos, venham! Venham com suas mãos ensanguentadas e com seus olhos sedentos pela morte do povo da cruz. Descansem suas armas e facas aos pés da cruz, onde há um amor transbordante e irresistível que irradia por toda a sua cidade. Embora os teus pecados sejam como escarlate, vocês serão lavados e serão brancos como a neve. Vocês se autodenominam servos, ele vos fará filhos. Por que correr do amor dele? Nem as trevas poderá detê-los. Venham, irmãos, eu imploro, venham! Uma chuva corre que vai lavar todos os teus pecados e sarar todas as tuas feridas. Vocês morrem para o Deus de vocês. O nosso Deus morreu por nós. O Rei dos Reis veio para morrer como cordeiro, silencioso. Ele morreu no meu e no seu lugar. Ele morreu naquele altar que foi preparado para ele, uma cruz, a sua cruz, a minha cruz. Na verdade, Jesus Cristo de Nazaré, Isa al-Masih, ainda caminha sobre o Oriente Médio. Ele traz vida e salvação ao Oriente Médio. E acredite, pessoas conseguem a paz no Oriente Médio. Mesmo aqui nós, sendo tão diferentes, não tão iguais, se o sangue do Senhor não corresse em nossas veias, nós seríamos pior do que o pior algoz. Nós seríamos pior do que o pior terrorista. Cristo morreu apenas uma vez. Uma vez. Na cruz do Calvário. Por você, por você, por você, por você, por todos nós. Com um propósito. Nos tornarmos irmãos. Olhe para você mesmo. Olhe para a sua vida. Eu olho para a minha vida e vejo, não mereço. Mas Ele morreu por mim. Ele morreu por você.
Ele morreu por nós. Ele morreu agora. Quando você entrou, você recebeu um papelzinho. E nesse momento de oração, eu vou estar orando e que você dê uma olhadinha no verso do cartão que tem o nome de um país. E no momento de oração, você ora pelo país que você recebeu. Senhor Deus, queremos, ó Deus, colocar, Deus, a nossa vida diante de Ti, Pai. Deus, como a Tua palavra diz, ó Deus, nós não sofremos até o sangue. O Deus que perdoa o pecado, o Deus que se entregou, o Deus que viveu entre nós, é por causa dessa causa, por causa desse chamado, não é por causa da nossa causa pessoal. É pela Tua causa, Pai, que devemos, ó Deus, também sofrer até o sangue.